e a gente vai falar bastante sobre o nosso processo, né, de chegar até aqui, chegar a esse ponto de estarmos vivendo em Nova York em 2021. Não sei se vocês já pensaram nisso há muito tempo, se começaram a pensar nisso só agora. Não sei como que vocês veem tudo isso. Foi fácil o processo para chegar até Nova York em 2021? Ou não? Foi bem Em difícil. 2021. Não foi fácil chegar até 2021. A gente tá em 2021, Ruth. Só o ano já foi uma batalha. Agora a cidade... Tá tão difícil que ela já nem lembra que a gente tá em 2021 agora. Eu falei, será que a gente não tá em 2021? Eu falei, gente... Será que eu tô falando alguma coisa 2022? muito errada? Mas não, a gente tá em 2021, dona Ruth. Lembrei. Dia da Enfim, consciência, foi sábado, Pois domingo, é. sábado. foi sábado. Então, queria conversar com vocês um pouquinho para até hoje, né, a gente voltando ao formato original, né, de termos nós três. Verdade, hoje somos só nós. Hoje não só temos nós. nenhuma convidada. Estamos aqui, mas proposital, né? A gente está aqui Sim. hoje para falar um pouco mais da gente, que foi até pedido, né? Para falarmos de como a gente chegou até aqui, para falarmos de processos, para falar de coisas boas e ruins que a gente vê Sim. morando aqui, não só morando em Nova York, mas morando nos Estados Unidos. Eu tenho curiosidade de saber de você sobre o processo de língua. Como que foi para aprender inglês. Eu sei que a Isa veio para cá bem cedo, a Ruth veio para cá ao mesmo tempo que eu, mas eu não sei, na verdade, se você aprendeu inglês no Brasil ou não. Então, queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Claro. Que eu definitivamente não. Eu não aprendi inglês no Brasil. Tentei, mas não consegui. Até eu tentei com 6, 7 anos, porque o meu pai falava inglês. Que é uma exceção, né? Tipo, certeza. ele, neguinho da periferia, inglês. conseguiu Mas naquela uma época- bolsa. Exato, ele conseguiu uma bolsa para estudar numa escola de inglês. E ele sempre foi inteligente e conseguiu aprender super rápido. E, na verdade, isso levou ele a poder se sustentar na faculdade, porque ele era professor e tudo mais. Então, deu uma base para ele crescer na vida, né? O inglês. E aí ele tentou, né, me ensinar algumas palavras antes de eu vir pra cá. Tipo bathroom, eu lembro dele me levando no banheiro. Bathroom. Mas, Não. tipo, não ficava. Eu queria Não era uma assistir frase, desenho, né, gente? Eu queria estar na Não rua. Sim, não era aquela coisa de, nossa, eu sei falar tudo, né? Não, eu falo que eu não aprendi inglês no Brasil, mas por isso também. Eu sabia muitas palavras, mas eu nunca consegui ter uma Montar um conversa, diálogo. assim, tive uma experiência até engraçada, assim, porque você falou da consciência negra, né, que foi a Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra, e eu lembro que em um evento da Consciência Negra em São Paulo, uma universidade daqui, de Atlanta, foi para lá, para o evento da Zumbi. Eu não lembro o nome do evento, Troféu Raça Negra? Troféu Raça Negra é também patrocinado Pela Zumbi, não é? Pela Zumbi, E aí, neste evento, sempre iam universidades americanas e tal, para fazer várias parcerias. E uma comitiva eu conheci um pessoal de uma comitiva. Eu não falava uma palavra em inglês, mas eu tentava. Aliás, palavras eu falava, mas acabei Frase virando já não. amiga amiga mesmo, de até hoje ter contato, sabe? De pessoas assim. E eu falava, mas como que você teve paciência de conversar comigo, sendo que eu não falava inglês? Nada. Mas rolou. Google Tradutor naquela época já estava funcionando e rolou. Mas no Brasil também não tive inglês, não. Aprendi aqui. Aqui. Aqui, e você? O meu contato... Eu tive contato
com o inglês no Brasil. Eu fui para escola de idiomas, né? Assim, na realidade, eu lembro que quando eu era muito jovem no Brasil, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu participava de uma ONG não governamental. E eles davam curso de inglês lá. Mas a gente não saía daquele verbo to be. Né? Assim como também nas escolas do Brasil, a gente não sai muitas vezes do verbo Do to verbo be. to be, é. Aí, quando eu fui mais velha, na faculdade, vou ter que citar de novo, a Faculdade Zumbi dos Palmares. Na faculdade, a Hillary Clinton foi fazer uma visita ao Brasil. E nessa visita, ela concedeu, acho que 10 bolsas de estudos para os alunos que tinham melhor desempenho acadêmico, da Zumbi. E eu fui uma delas. Então, eu ganhei. E era em uma instituição fodástica. Faz tempo, tá bom, gente? Continua. E eu lembro que é uma das instituições muito cara de inglês, uma instituição de idioma muito cara no Brasil, muito cara mesmo. Não sei nem se eu devo citar o nome, que é a Alumni. Pessoal que talvez já conhece. Era bem cara, principalmente para quem veio, sabe, de uma condição social não muito... Sim. Não, vamos Wherever. citar o nome. Quem sabe eles É. né, vão ouvir. Patrocinam outras pessoas. Exatamente. Lulu, E aí a Olha gente onde, faz onde, uma... onde eu cheguei dica. graças ao Pois inglês. Alumni, é melhor prestar atenção, porque a gente tem um monte de meninas pretas que precisam da mesma oportunidade. Sim. Né? Totalmente. Aí o que acontece? Então a Hillary Clinton foi, deu essa bolsa por 2 anos. Eu ganhei, porque eu era uma das alunas da Zumbi com o melhor desempenho. No final dos 2 anos, eles deram mais 3 bolsas de estudos para os 3 melhores alunos. E novamente eu fui uma delas. De novo. Uau. É. Aí eu fiz, mas por mais ou menos 1 ano e pouquinho, e eu tive que interromper, porque foi quando eu vim pra cá. Ah, tá. Ah, Eu não fiz interromper, seguido, assim. não. Você, né, elevou Você deu um salto, né? Eu dei um do salto. inglês. Então eu tive contato pouco com o inglês, porque eu já era, já tinha uma certa idade, não comecei novinha. Comecei com, né? Não, comecei velha não, tá? Comecei assim, 12 anos. comecei com idade, já não era mais adolescente, então... Então eu tive contato pouco, mas eu realmente vim aprender, vim saber o que era inglês, sabe? Vim, sabe? Aqui, né? Aqui. É. Aqui. Não, eu Isso fiz também escolas de inglês no Brasil. Eu fiz na época CCA. Eu lembro que eu estudava inglês na escola tinha inglês, mas a Sim. mesma coisa, eu nunca consegui sair do to be, assim, era muito... Mas era meu bloqueio, Era o sabe? seu Era o bloqueio. meu bloqueio, porque os cursos, eles eram bons, não era aquela coisa de... Ah, não, é ruim, ou não vai aprender nada. Pelo menos o básico Sim. conseguiria aprender. Meus pais investiram, eu que não consegui. Eu tive um bloqueio, realmente. E aí, quando eu vim pra cá com a intenção de aprender inglês, né? Então, literalmente, eu estudei em 3 escolas, de manhã, tarde e à noite, durante 6 meses. Então, assim, eu falei, eu não vou... sair desse país sem falar a língua. Eu vou aprender a língua mesmo, assim. Então, eu fiz uma imersão para aprender e fiquei estudando. Mas foi até palavras que eu achava que eu sabia no Brasil, eu vim descobrir aqui Mas que eu não sabia. Eu acho que é importante, mas eu acho que ainda assim essas instituições de idiomas são necessárias, são importantes no Brasil. São. Eu tipo, acho o máximo quando a pessoa também vem sem nada, mas eu sei que não é fácil. Tipo, vir sem nada, com 0 inglês. Eu acho que a gente tem que vir com uma certa noçãozinha. Então, até mesmo por isso, eu acho que essas instituições, sabe, de ensino, tem que um pouco disponibilizar, né? Abrir essas oportunidades. E eu acho também que elas estão melhorando, assim, com os anos. Eu vejo pessoas que conheço de lá no Brasil mesmo, estudando, e falam perfeitamente inglês Sim. comigo Sim. hoje em reuniões, por Isso exemplo. é verdade. Então, Isso é eu verdade. vejo que o ensino tem melhorado bastante também, até nessas instituições, né? No sentido de elas são caras também, né? São. Tudo depende, né? Tem a instituição e tem E tem a a instituição. instituição. Então, É isso que eu tô falando, porque nesses Depende. 4 anos que eu fiz, esses quase 4 anos que eu fiz, eu sei que meu inglês deu uma puta, assim, melhorada. Principalmente pra idade que eu tinha e pro conteúdo que eu tinha, que era 0. Então não dá pra eu negar e falar assim, não mudou muito, eu vim com... Não, eu vim com um pouco de conhecimento em inglês e isso contou bastante. Mas, aonde que você se sentia não tão preparada? Em que sentido? Em ouvir o sotaque ou pensar essa é uma boa pergunta. em coisas assim específicas da área que você estava trabalhando ou estudando na época? Eu acho que
formular palavras até hoje. Não palavras, conversas. Até hoje eu ainda tenho certos bloqueios. Eu não vou falar que eu soa com tanta facilidade, assim como sou o português. Não soa, flui. Aham. É. Eu acho que o português flui com facilidade, assim, e vai que vai. Já o inglês, ainda assim, eu me travo, sabe? Me prendo em alguns momentos. Sim. Quando uma pessoa fala, provavelmente eu vou entender absolutamente tudo. Mas agora, quando sou eu falando, existem certos bloqueios ali. Pá. Você sente que... outra pergunta. Porque eu sei que hoje eu penso em inglês, aí eu traduzo. Sim, porque você teve contato muito nova também. Exatamente. Mas o meu contato também foi através da escola, né? Só que Sim. eu cheguei... Eu estava no primeiro ano, só que eu fui para a segunda série, porque o ano letivo aqui do Brasil, eles começam em meses diferentes. Isso. Então, ele começa aqui em agosto, vai até junho, maio, junho, não julho. Então, eu estava na aula, na classe normal, né, com todo mundo. Mas, tipo, agora pensando... Como que joga uma criança assim? Mas era isso absolutamente que eu queria nada, eu ia ouvir de você. perguntar. Eu ia perguntar exatamente Eu também. isso, porque eu acho muito incrível, assim, crianças que chegam aqui bem novos e aí simplesmente são introduzidos, vão para a escola em inglês. Né? Cara, Sem- tipo... Sem... Eu E saí de você mim um pegou, momento agora. você simplesmente... Como que Então, foi esse processo? Simplesmente Eu pegou? sempre gostei de escola. Então, eu gostava de estar lá, gostava de socializar, eu queria ter amigos. E, né, eu lembro de gostar disso, tá empolgada. Minha mãe lembra, e ela me conta, né? O outro que os perrengues. Que a professora não dava atenção, que achava que eu, né, não tinha o potencial para entender, aprender, whatever. E tava mandando uns bilhetes, uns recados para minha mãe, e minha mãe não tava entendendo as nuances, né? Porque o inglês dela, até na época, não era tão bom. Sim. Ela estava estudando em community college, provavelmente como você, ou como tantas pessoas, maioria das pessoas, eu diria. Sim, Vem e sim, começa sim. a estudar em community college e arruma um trabalho. E era isso que ela fez. E aí a gente tinha um vizinho que era um policial negro, já aposentado. E eu acho que ele tinha uma família, né? Mas eu acho que ele tinha uma queda pela minha mãe, não sei. Aí viu, né? Aquela coisa de policial, a menina, né? A gente tava morando na casa de uma amiga americana, então a gente tava num CEP que não nos pertencia at all, mas tinha uma família preta lá estabelecida. Aí ele começou a dar umas dicas, tipo, não, você tem que ficar em cima, fala pra colocar na aula de ESL, que é deu English certos as a Second direcionamentos. Language. Inglês como segunda Exato. língua, isso. Isso, aí foi, né, a coisa foi de se... Então, você foi para a escola e fez o inglês como segunda língua também, ao Isso. mesmo tempo. Não sei se era todos os dias, não lembro, mas tinha um horário que eu saía e eu ia para outra aula. Escola. Quem sabe era na mesma hora do inglês, não sei, alguma outra atividade. Mas era um reforço, assim, do inglês, que eu até aprendia sobre a cultura americana, que na época eu tava no Texas, então muita coisa texana, tipo, the big old country, tipo, coisas que... Pride, né? Totalmente, assim, sou muito, muito americano ao extremo, né? Vai além do, né? É o Exato. nacionalismo, assim, ao extremo para Um lá. monte de bandeira. Sabe o que eu fiquei sabendo? Não. Uma curiosidade regional. Então, eu sempre cresci no sul do país, que é mais Patriota, conservador, mais de direita, tal. Eu sempre falei o pledge, que todo dia de manhã a gente levanta, coloca a mão no peito e fala I pledge allegiance to the flag of the United States of America, blá, 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 blá. Né? Tipo, Juramento. saudando a pátria. Eu tava procurando a palavra para pledge. um juramento. Aí eu vim pra cá em Nova York e não sei o que começaram a falar disso, de pledge, né? E todo mundo fala, eu nunca falei essa porcaria. Eu me recusava e os meus professores entendiam. Falei, caramba! Coisa que não existia de onde você veio. Caralho. Eu não sabia que tinha opção.
Você nem imaginava. Eu não sabia, gente. Tipo, consciência zero. Mas você teve zero. alguma coisa assim na escola? A gente, quando... Mas eu também sou de uma outra época, né, gente? Não, Na mas minha época, é- a gente cantava o hino nacional. Mas você nunca cantou o hino da bandeira? É o hino nacional que eu tô falando. Mas não da bandeira? Tem... Tem o hino da bandeira Opa! também, gente. Não é só, Aí, ó. não é só o hino Alerta. nacional. Tem o hino nacional, tem o hino da bandeira, tem um monte de hino aí. A porrada de hino por aí. Eu era obrigada a cantar, eu era obrigada a rezar. Mas que tipo de Porque eu Mas todo estudava em mundo escola. estudava? É, porque eu estudava em escola católica. Ah, então... E aí tinha padre, muda. todo mundo na fila, tinha que pôr a mão e até hoje eu falo, mano, qual lado que é o coração, porque nunca prestei atenção nesse negócio. Mas tinha que aprender a cantar, rezar. Nossa, eu já achava o hino nacional todo dia. por demais. Eu falava, Nossa, gente. Na Que segunda metade. absurdo. E Olha, você acabou indo pra zumbi. Acho que já tinha um nacionalista. quê de Pois é. rebelião e rebeldia ali. consciência. Não, mas na segunda metade do hino nacional, nacionalistas, por favor, não julguem. Mas a segunda metade do hino nacional, eu já não sabia mais o que eu tava cantando. mas quem sabe? Que criança. Ah, gente. Ah, eu adorava fez cantar o hino, gente. Mas você Eu achava- entende? É que eu gostava de música. Mas então eu achava a coisa mais tem linda. essa. O americano ou o brasileiro? Ai, o Ah, é, americano você tá eu... falando do brasileiro. Eu tava falando do brasileiro. Sério? Porque eu voltei pro Brasil. Que eu A voltei pro pessoa aqui Brasil. já é jornalista desde criança, né? E aí, a minha mente, como ela funciona? Ouviram do Ipiranga, as margens... Eu ficava pensando, mas o rio do ouviu? Ipiranga... Ouviram Não, o quê? pra mim era assim, ó, mas o rio do Ipiranga é um riacho. Não tem espaço pra tudo isso, gente, sabe? Era isso que ficava na minha mente, assim, eu começava a interpretar o hino. E aí eu Caramba. viajava, eu nem sabia o Crânio. que é que eu tava Pois cantando é. mais. Até Sempre hoje eu tenho foda. problemas com isso. Já eu era completamente diferente. Eu ficava assim, o que estão falando nessa música? Pois As margens As passam. margens- Que porcaria que é que é isso? plástico? Gente, eu ficava tão emocionada. Com 6 Até anos de hoje, nos idade, jogos de porra. futebol do Brasil. Você ainda Eu emociona. até choro um pouquinho. Mas É. eu acho que é uma coisa assim, porque eu tinha saudade. Então eu me apeguei Também tem essa. a um mito do Brasil, Nossa, né? é verdade, faz sentido. É. Mas Vocês eu- viveram a realidade A do gente é Brasil. diferente, a gente ficava questionando, mas o que é isso? Exato. Eu saí de lá uma criança que acreditava com contos de fadas. É. Então... Mas até hoje eu tenho problemas com esse hino, é sério. Mas, enfim. Até hoje eu não entendo. Se eu, Pergunta pra ele. eu tenho que perguntar. Interpretou o hino A todo. gente, eu interpretei inteiro. Eu vou tenho que eu vou parar te de dizer virar. Que lindo, gente. Fala. Ah, eu não vou falar de hino agora. A Eu pauta não- nem era... A pauta nem é essa, não. Gente do céu. Mas você tá vendo aí, ó, os prós e os contras de morar aqui, né? Porque eu acredito que isso seja... A minha opinião, a sua vai ser o contrário. Mas eu acredito que isso é um pró de você morar aqui, que você não tem que ficar interpretando o hino nacional brasileiro. É, só você interpreta o daqui, aí é a Mas mesma aí merda. interpreta daqui. Mas depois- pensando nisso, em prós e contras, né, de morar aqui, a gente já falou um pouco da língua, né, como foi o processo, como é o processo de aprendizado, porque eu acho muito interessante essa parte de uma criança vir bem jovem, né, bem novinha, 7 anos, caso da Isa, por exemplo, e aprender a língua enquanto está aprendendo as outras matérias. E Pensa com as outras nisso, crianças, né? como que era? As outras crianças te respeitavam? Era só com o professor mesmo? Eu não lembro de ter problemas com as outras crianças. Era mais professor mesmo que tinha essa dificuldade? Na verdade, eu me aproximei das crianças hispanas, porque o espanhol era mais fácil, Fácil do que de o entender, inglês, né? Claro. Então, e foi assim, acho que a minha vida inteira. Hoje eu namoro dominicano, então acho que, sei lá, gostei. Mas foi tranquilo. Se aproxima mais, né? Se aproxima mais da cultura, da cultura. língua, de tudo, né? Então, É arroz e facilita. feijão todo dia. Não todo dia, né? Mas arroz e feijão. Realmente, a comida é bem diferente. Minha mãe casou com um americano. Era negro, mas, tipo, não é a Ainda mesma assim, cultura. não é. Sabe? Mas falando em sobrevivência, Nova York. Ah, tá. Nova York enfim, vivência ou sobrevivência? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Vivência ou sobrevivência? Nova York? Uhum. Não sei. É uma pergunta difícil.
é muito fácil cair na sobrevivência. Porque é uma cidade cara, É uma cidade que não para. não para. Tem Você, uma às vezes, pressão absurda. O ano vai Internacional. passando. Sim, e o tempo vai passando. É. E você, às vezes, nem sente, porque você tá sempre na correria, sem parar, sem descansar, sem fazer bosta nenhuma, sabe? Sem se autocuidar. Isso. Aí o ano foi. É, quando vê. Então você acaba sobrevivendo. Você acha que você acha que está vivendo, mas vivendo. você está só sobrevivendo. Exatamente. Por isso a pergunta: vivência ou sobrevivência? Pra Não vocês. sei te dizer em que momento Eu isso. tô na luta. Eu tô, acho que mentalmente chegando nesse ponto vivência. O meu psicológico tá, tipo, entendendo que muitas coisas difíceis já passaram, que agora é outro momento, que eu estou no controle e eu posso fazer acontecer, bababá. Mas é um processo. Eu tô em transição ainda. Eu acho que eu posso pensar nos anos que eu vivi aqui e os anos que eu sobrevivi aqui. Eu falaria anos, é o que a Ruth estava falando, assim. É tanta coisa, tanta correria, tanta pressão, tanta coisa acontecendo, né? Que você cai no que você tinha falado, cai na sobrevivência, né? É muito fácil para cair na sobrevivência. Mas primeiro ano aqui eu vivi muito. Eu passeei, eu estudei, eu tava sempre do lado de fora, eu curti. É verdade. Eu curti verão e curti inverno, sabe? Eu fui tirar foto caindo na neve, mas também fui tirar foto no meio de Central Park rolando na grama. Então, assim, eu vivi muito o primeiro ano. Mas a partir do momento que eu tive que trabalhar e estudar e fazer acontecer e ter certeza que eu ia continuar aqui, é o que você falou, aluguel é caro, as coisas são caras, é difícil, tem a língua, eu caí na sobrevivência, assim, deu o que fazer para voltar a viver, para voltar. Sim. E eu acho que é uma sobrevivência um pouco diferente da sobrevivência do Brasil. Total. Porque Total, pra quando mim. fala de sobrevivência do Brasil, a gente tá falando de um pessoal que às vezes não tem nem o que comer. Exatamente. Não tem um isso. teto. Às vezes não, né? Que não tem o que Que não comer, que tem. não tem um teto. Principalmente Não tem. agora que o Brasil tá retornando para a linha da pobreza, né? Agora, quando a gente fala de sobrevivência aqui, muitas vezes a gente percebe também o quanto mexe com o nosso mental. Porque a gente chega um momento, chega a acreditar, o capitalismo acaba te sugando tanto que você chega a acreditar que você precisa daquele trabalho, que sem aquele trabalho você não consegue se manter, você precisa saber. Você começa a criar várias necessidades Sim. que te destroem, não sei, que acabam por te destruir e você acaba por sobreviver. Porque você não tá mais vivendo com um propósito, você tá, sabe? Exato. Você tá ali, Sobrevivendo, recebendo, pagando, se torna uma máquina. É. Diferente, igual eu falei, do Brasil, que quando a gente fala de sobreviver, a gente não tem o que A gente comer. não tem nem a base, né? E aqui a gente Mas tem as acredita. pessoas. Mas tem as pessoas. E aqui, Aqui às é vezes, o eu acho oposto. que não tem as pessoas. Eu acho que era isso, mas acho que tem. era Era a essa chavinha que chavinha. precisava. É. É. Eu até escrevi, porque eu tava analisando os meus prós e contras. Prós e contras. E, tipo, os prós tinha a ver com acesso à tecnologia, segurança. Nossa, segurança é outra coisa que eu coloco assim muito em alta. Segurança, pra mim, é um dos principais pontos Isso de eu é- continuar. Eu concordo. por aqui. Total. Esse é um ponto que às vezes eu falo, será que eu devo realmente voltar pro Pra Brasil? mim, pesa. Pesa Pesa muito. demais, assim. gente. Você pode perder. Principalmente pra mulher. É. Principalmente pra mulher, né? Eu tava conversando Por ser isso mulher. hoje, inclusive. Eu já fui assaltada 3 vezes, por exemplo. Eu né? também. Com Brasil? arma, e com arma e também. tudo mais. Então, e aqui, as pessoas... Ai, como assim? Você mora no Brooklyn, você mora no Harlem, é super perigoso e não sei o quê. Elas não Você sabem o que é perigo. Eu fico, gente... Mas assim... e pra mim, olha só, eu tava conversando sobre isso porque eu tava pensando no pró e contra, mas eu acho que o contra pra mim, um dos grandes contras pra mim de morar aqui é a comparação. Ficar no meio de comparação, sabe? Isso é ruim. É um Ai, saco. é muito Isso é ruim. A gente tem que isso. sair dali. Tipo, você tem que É sair do meio da verdade. ponte. Isso sim. E normalmente não é nem só a gente que dirige até essa ponte, mas tem gente que coloca a gente. Coloca a gente, desculpa. Senão você se Coloca a perde gente ali. nessa ponte, né? Que fica... mas aqui não é tão seguro também. Tudo bem, eu sei que aqui também não é tão seguro. O Brasil talvez seja menos seguro, mas eu tenho segurança aqui.
Eu tô É. bem aqui. pra Me você. deixa aqui, entendeu? Deixa aqui. Me deixa aqui. Eu vejo sempre como eu tenho 2 opções e eu conheço as 2 opções. Qual que eu vou tomar? Isso. É um poder de escolha que eu tenho. Não estou comparando. Eu estou tomando uma escolha com base no meu conhecimento. Sim. Então, entendeu? Contradizendo um pouco que... É. Tipo, eu tenho as 2, então não é comparando. Tipo, eu tenho um poder de escolha. Eu sei que Você esse é tem assim, poder eu de sei que esse é escolha. aquilo. Qual que eu vou... Só que também, às vezes, eu acabo ficando ali, né? E aí, quando vê, já tá aqui há 6 anos. 6 7 anos. daqui a pouco. 20 daqui a pouco. Enfim, É, outra 30 coisa daqui que a eu pouco. tenho... Não, gente, Verdade. Oxe, o tempo passa. não tem aí, ó, tá vendo? O tempo A gente falava isso. para. Outra coisa que eu acho que é um contra, que tem que ser falado, principalmente porque hoje tá pra cacete, é o frio. Ai, Putz, gente. Gente, É, Nova York. Hoje tá a sensação de -3, né? isso pra mim é algo muito assim ruim. que pega muito. Principalmente porque acontece essa mudança de humor. E eu falo pras pessoas que acontece uma puta mudança de humor. Eu, no calor, eu sou uma Ruth. Totalmente. Sabe? Outgoing. Tipo, eu sou uma Ruth. Sim. Eu, no inverno, eu sou uma outra pessoa. Vocês nem se reconhecem ainda. Vocês não se... Exatamente. Até você provar o frio de Nova York. Gente, eu comecei a ficar tão É o seu chata. segundo frio aqui, né? Sim, meu... Não, meu terceiro. É o seu terceiro meu já? terceiro. Nossa, Ah, é, mas o Mas o passado passado... Covid. O passado você passou em casa, praticamente. É, praticamente. Mas o primeiro, gente, essa época, assim, eu comecei a ficar tão irritada, tão irritada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu E tô as pessoas tristes, né? ruim, eu tô ficando Amarga, você fica amarga. Deus me livre. Irritada. A pessoa olha pra Tudo. você, o que foi? Foi. É que não tem... Você olha pra cima, o céu tá todo feio, cagado. feio. É, exato. É. Cagado. Ou não, ou o Gris. céu tá lindo, um Aí quando azul você incrível, sai- aquele sol brilhante, bonito. Aí você fala, ai, hoje deve estar um bom dia. Aí você nem olha no celular, né? Que você não vai olhar. Não. Tá bonito hoje. Aí você abre a porta e não tem como sair de casa, porque trava, né? Trava. Com frio. Hoje foi um dia desses. Opa. É, não dá. Mas eu gosto da neve, gente. Não, eu não gosto. Eu adoro a neve. De verdade. A neve me faz pensar que eu tô aqui. Me põe no chão de novo, sabe? Podia abrir o refrigerador lá de casa. Nossa, não. Como tá frio. Como tá frio. Fechei. Para-se Nova York, tchau. Fechei. É muito bom. Mas ó, não é por causa do frio. Eu gosto da neve porque a neve é bonita no primeiro dia. No segundo dia é terrível. Toda Segundo suja, dia gente. é péssimo. Gente, mudando de assunto. Muito bom. Abre o refrigerador. Ai, ai. Mudando de assunto. Meu irmão ele veio pra cá, ele tava muito nesses dias. Eu quero ver a neve, eu quero ver a neve, eu quero ver a neve. E ele realmente viu a neve. Quando chegou no segundo dia, aí eu falei, e aí, você vai sair de novo? Ele, Não. bem que você falou. Ele não quis mais saber de brincar com a neve. Sério. Tipo, acho que ele tomou Com a um neve não choque de se brinca. realidade. Ele tomou um choque de realidade. É lindo, mas né, Mas tem é limite. isso. Tem limite. Nossa, vida do mexe povo, muito com a é gente. Nossa Senhora. Mexe É. mesmo. E quando foi? Você foi direto pro Texas e depois Flórida? E neve pra você foi quando? Tem neve Ah, no Texas, só que, tipo, neva hoje e amanhã não tá mais lá. Amanhã já era. Literalmente, uma vez no ano. Você pode até Uau. anotar. Ah, nevou. Agora não veremos mais até Mas ano que vem. o inverno é longo também. Nossa, faz Igual tanto aqui. tempo. Mas não tem como ser tão longo assim. Ah, tá. Porque isso é outra coisa também que as pessoas normalmente não sabem, né? Que o inverno daqui não é tipo um mesinho, 2 meses. Pra mim Não. dura. Ah, 9 Nova meses. York, 9 meses. Definitivamente. 9 meses de 9 frio. meses? 9 eu meses sinto, às no vezes, que frio, eu 9 né? meses. Você fica 9 meses, Caramba. sabe? É, porque primavera pra mim é frio, outono pra mim é frio, inverno é mais frio ainda. Então, Aí chega o verão. o verão é assim, você pega, você fica... Eu falo Julho 9 suave. meses e meio, porque você tem julho, agosto, às vezes um pouquinho de setembro. Esse ano foi legal. Esse ano foi setembro. legal. Esse Foi ano deu pra lindo. Até aproveitar mais. outubro. Foi lindo esse Esse ano. ano foi. Mas pra mim, Nova York, 9 meses de frio. Eu também, eu tenho essa impressão. E fala, não, mas primavera tá aí. Frio E- continua aí, gente. Essa impressão. Continua É aí. real isso, gente. É muito real.
É. Vocês averiguem antes de decidir. Antes de decidir quem Não, quer. isso é coisa que tem que colocar na balança. É o que tem que colocar na balança. Por isso que a gente vê até muitos brasileiros saindo daqui de Nova York. Vou pra Miami. Exato. Vou pra até a Califórnia, por conta do frio. E às vezes, tipo, eles sabem que as condições, às vezes, vão ser bem menores do que a de Nova York, porque Nova York é o país, né? País não, olha eu. Porque Nova York É quase um país. É quase um país. Nova York é o estado do dinheiro, onde a grana, né? Nesses outros locais, nem tanto. Porém, além da qualidade de vida, claro, tem também o fator verão, que é muito importante para o pessoal, né? O que pesa bastante. A gente acha que não, mas pesa. Pesa muito. É outro estilo de vida, né? Tipo, quando eu tava estressada na Flórida, eu entrava no meu carro, que dava pra ter um carro, que tava me esperando lá no estacionamento, que eu não tinha que pagar $70 pra pagar ficar 1 hora. Ai, gente, é só isso, você começa a ter palpitação. Ai, tomem aspirina. Quer dizer, não me ouçam, não sou médica. Enfim, então, entrava no meu carro, colocava uma música, abria todos os vidros, Ai, que delícia. ia pro lado da praia, colocava uma música e ia dirigindo, sabe? Passa. Aí você até esquece que você tava estressado. Porque aqui você também tem isso. Aqui, às vezes, você sai do trabalho, você não pensa, vou ali tomar uma cervejinha com os amigos. Não. Não. Você quer ir pro calor, pro conforto da sua casa, que vai estar aquecida. Então você, às vezes, acaba até graça. perdendo aquele momento de socialização. De graça. Então, às vezes, você acaba até perdendo aquele momento de socialização que ia te tirar dali, né? Tipo, vou ver uma praia, vou tirar minha cabeça daqui. Não, aqui você vai direto pra casa. O isolamento, pra mim, aqui é um isolamento. contra. Total. É um contra. A gente, Total. se isola. É isso. Não vou falar que é 100%, porque verão a gente se A gente agrupa. Sim. Todo mundo, verão, Sim. tá do lado de fora. Mas esses 9 meses de primavera, outono e inverno, esses 9 meses é isolamento. Eu vejo muito isolamento, assim. Porque quem vai ter ânimo de sair nesse frio e sentar... Pra tomar Primeiro, cerveja? aqui não pode se beber na rua. Não pode. Não pode beber na rua, não é igual a gente pode sentar no barzinho lá na... Você nem quer, na verdade. Você nem quer, porque tá frio. Porque tá frio. Hoje em Você quer ir dia, pra por causa casa, da não adianta. pandemia, Tipo, eu quero ir pra casa. Por causa da pandemia, hoje tem jeito, aquecedor. né? Por causa da pandemia, a gente foi obrigado a Isso é sentar do verdade. lado de fora do restaurante com Mas o ainda aquecedor. assim, às vezes você tem preguiça de sair de casa porque você tem que se arrumar pra chegar no gente. restaurante. Com quantas blusas eu cheguei aqui 10 hoje? mil blusas. É muita Nossa, coisa. eu queria dar um close na... É, Tem um sofá só de blusa, Só de roupa gente. da Elis. só de... Não, tem roupa de todo mundo. Só casaco da Eli. Casaco e cachecol. Gente, é sério, eu não consigo... Eu não tenho nem massa É muita pra cobrir coisa. também é o muita ossinho. coisa. É roupa que tem que pensar. Nossa. E não é barato. E não é barato. Não. Porque eu cheguei aqui e eu falei, tá, é uma coisa essencial, porque senão você morre, É. mas é muito caro. Então, tipo, pense mesmo. Esse é um porque contra, né? Aí tem que fazer o dry cleaner, porque não dá pra só jogar na máquina. É. Tem que pagar a máquina. Onde você Gente. vai achar a máquina? Na sua casa A gente- provavelmente Vamos não botar pro tem. Eu tô começando a ficar deprê aqui. Ai, cadê? Vamos pro Brasil, gente. Eu já tô pensando aqui, nossa, amanhã eu tenho que fazer laundry, amanhã eu vou ter que Exato. sair de Vamos casa voltar pra pro fazer a laundry, né? Vamos Senão o voltar. pessoal desanima. O pessoal, o quê? O que essas meninas estão Não. fazendo aí? Mas Fala das coisas boas, é isso que eu tava pensando. Com tanto contras, tem algum prós ainda de morar? Por que mesmo que a gente tá em Nova York? Vamos começar por Mas aí. acho que é vai. isso. A Isa perguntou pra gente o que cada uma faz. Aham. Eu acho que um dos prós é esse. Porque aqui eu vejo eu trabalhando, eu conquistando as coisas, eu viajando, por exemplo, coisas que eu... No Brasil eu viajava, mas eu viajava muito dentro do Brasil. E não era tanto assim. Viajava. Aqui eu já tenho oportunidade de viajar. No Brasil tem mais cultura. Viajar. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, tipo, o povo se ajunta e viaja, sabe? Viaja. Aqui É. não tem essa cultura de viajar. Você tem que ter Aqui mais dentro Aí, ó. eu nem tenho interesse. Vocês estão fazendo eu voltar pro contra. Oi, Isa, Não, eu só tô falando. falar o pró. Não, eu só tô querendo esclarecer, porque é verdade. diferente. É uma coisa. Porque o povo vai vir pra cá. Ah, então, quando que eu vou tirar meu mês de férias? Nunca.
Tipo, Literalmente Eu nunca. tô tentando puxar um prós, vocês não mas é isso que eu tava pensando agora. Porque eu já ia falar, olha, quando... Mas né, você vai ter o emprego do sonho. eu Não, sempre, não é nem pensando no emprego eu dos sempre sonhos. tive esse negócio de Talvez. viajar a cada 6 meses. Agora, o que tá acontecendo aqui com 6 anos e nada, Nada. entendeu? Mas aqui eu tenho acesso a outras culturas, coisas que eu não tinha no Brasil. Eu acho isso bem legal. E quando eu falo outras culturas, eu falo pessoas de diversos países, diversas comidas, coisas que jamais eu me imaginaria comendo no Brasil. Gente, restaurantes aqui em Nova York. E isso. A música. A música, tudo. Você Música, realmente tem acesso. restaurante, Você vê que o experiência. mundo é, tipo, muito extenso. É uma coisa assim que não dá, às vezes, nem pra imaginar de tão grande que é. E todo dia você tá descobrindo alguma coisa nova. Igual eu falei, pessoas, cultura, língua, blá, 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 blá. Esses dias foi necessário eu vir pra cá pra saber que a Ucrânia era um país. Por exemplo. Aprendeu Minha geografia aqui. Você entende? O acesso à cultura não dá também acesso a conhecimentos que a gente talvez não tenha vivendo naquele mundinho. Porque também aqui a possibilidade de você encontrar gente do mundo inteiro é muito É maior. Inclusive da Ucrânia. Inclusive da Provavelmente Ucrânia. tem um bairro totalmente ucraniano por aí. Tem um bairro ucraniano. Porque eu fiz amizade com um amigo ucraniano e ele tinha um bairro lá que era só os ucranianos. Tá vendo? Olha, Tinha. aqui tem muito mais. Se bem que no Brasil eu encontrei alguém da Estônia, gente. Aí. Então, Da acho que. Estônia. Mas aqui eu encontrei a comunidade da Estônia. Entendeu? Então, às vezes é isso. É um estudo. A história, a geografia que você vai ter e é presencial. Tipo, foi necessário ter o contato com a pessoa da Ucrânia pra saber que a Ucrânia é um país que tem, sabe, que fala ucraniano, whatever. No Brasil eu não sabia isso nem nos livros. Aqui eu consegui saber vendo uma pessoa de lá. A Wikipédia, assim, cria Real, briga. né? Presencial. Então eu acho isso magnífico. Isso é um Também ponto amo. positivo de Nova York. Mas além de estudar a geografia, né? De aprender a geografia real ali, presente, o que mais me chama atenção e que eu acho que é um super pró aqui é que você consegue ir no restaurante E presenciar de cada país, local. assim. É uma Que delícia mesmo. local. E não é uma coisa assim, eu vou pagar uma enormidade para ir no restaurante Não, etíope não. ou sudanês ou qualquer que seja, senegalês. Então, assim, não é aquela coisa que você vai gastar todo o seu dinheiro. Isso Às é outra vezes, coisa ir aqui no ir Brasil nesses também. restaurantes, né, de outros países é mais barato do que comer o próprio comida por Totalmente. aqui. É. Então, O meu restaurante favorito chinês fica num bequinho Chinês lá de tem Little cada esquina, Italy. Tem. E é barato. Aqui é Mas é barato. Tem um cada que esquina. eu gostei demais. E, tipo, tem uma perna de frango. Ah, é muito suculento. É muito gostoso. Menos de $10, gente. É isso. é isso. E dá para comer super Porque bem. no Brasil também é outra super bem. Esse é um contra, porque lá, pra você ter acesso a esse tipo de comida, Você paga é muito. muito caro. Ou você tem que ir até um lugar muito longe. Não é, por exemplo, a Isa mora numa ilha dentro da ilha. Mas em Roosevelt Island, eu sei que tem alguns restaurantes, não tantas opções. Mas ali você pega 2 estações de metrô e você tá no centro, né, daqui de Manhattan, que tem todas as opções de restaurantes. Sim. É, e muita até mesmo gente... nos bairros afastados também você tem. É isso que eu ia falar agora. bairros Eu afastados. morando no Brooklyn, por exemplo, em Bed-Stuy, tem qualquer restaurante. Eu consigo comer Em todos qualquer os dias. restaurante. Todos os dias uma Comida de algum cultura país. diferente. É isso. Sim. É você se enriquecendo Presencialmente. assim, de forma interna, externa, tudo. É Isso é um verdade. prós daqui. É. Muito bom. Conhecer outras pessoas, principalmente outras pessoas. caribenhas e as brasileiras, né? Que eu Uhum. finalmente encontrei uma comunidade Brasil. grande de pretas brasileiras que por muito tempo eu me senti um peixe fora d'água e nem sabia em que água eu tava. Caramba. Agora, tipo, nossa, me encontrei aqui, legal, tamo todo mundo junto, ai, mesmos perrengues. Que é uma Mas- percepção que a galera tem também, né? Eu, pelo menos, não é nem que assim, eu tinha essa percepção única, mas eu nunca parei para pensar, na verdade, assim, quantas mulheres pretas teriam em Nova York? Quantas mulheres pretas teriam nos Brasileiras, Estados Unidos? você fala. Pretas brasileiras, que eu me encontraria, que eu iria me identificar com essas mulheres. E tem. E muitas de sucesso, muitas fazendo muitas coisas incríveis e muitas lutando para chegar até o sucesso. Tem muitas mesmo, assim. E isso é bem legal, que é uma coisa que eu... Mas eu acho que ainda é pequeno. Não um pouco. via. Eu não vou dizer que é muitas, não, que eu acho bem pouco. Comparado mas- a outras populações de outros países, Mas falando, tá pensando crescendo aqui em ainda. Nova York, eu acho que sim. Eu fico pensando numa coisa, assim. A gente tem que lembrar, né? Um dos pontos, porque muitas vezes
principalmente nos primeiros anos que eu tava aqui, eu ouvia muito, nossa, mas você é brasileiro, mas você é preta. E aí eu falava, E aí eu comecei a prestar atenção e eu sempre, né, converso com a pessoa falando... Eu entendo o porquê que você fica espantado quando fala, você é brasileira e é preta e tá aqui, como que você... A imagem que tem aqui, por exemplo, do brasileiro é o brasileiro branco. Sim. Então, Anitta no máximo. Mas, Anitta no máximo. mas por que tem essa imagem? Porque as pessoas que têm condições de... Sair do Brasil. Condições de sair do Brasil, condição de vir aqui fazer intercâmbio, de vir aqui para fazer o que for, turismo principalmente, são os brasileiros brancos. Então, pensando nisso, a quantidade de mulher preta que eu vejo aqui hoje, para mim, é assim, não tô falando que nossa, é enorme, mas é grande pensando nas possibilidades que a gente tem no Brasil de uma mulher preta vir estudar, vir trabalhar, vir fazer turismo, fazer o que for. Então, assim, eu encontrei muita mulher brasileira preta viajando primeira vez ou 10ª vez aqui, e isso me surpreendeu. Eu achei que realmente foi mas é um muito no negativo, é um muito, muito positivo, assim, de ver cada vez mais. Cada ano que passa, eu encontro mais mulheres pretas. Isso é bom. Vindo pra cá. Isso é bom, mas eu ainda acho que é muito pouco. Falta mais. Gente, eu acho muito pouco, eu não consigo olhar isso como um número grande. A ponto do pessoal imaginar o Brasil, que é um país onde metade da população é preta. Com certeza. O pessoal imaginar que não tenha preta no Brasil. Isso é loucura. Então, isso eu acho muito pouco. Pensando, fazendo essa comparação. Porra, mais da metade da população é preta. E aqui você não vê isso sendo refletido quando as pessoas remetem alguém para alguém brasileiro. Mas isso também, eu tenho as minhas questões nisso. E nem sei se a gente vai manter isso não, essa conversa, mas eu tenho as minhas questões, porque quando as pessoas pegam e falam, tô espantado que você é brasileiro e preto. Mas eu falo, pra você, qual é o maior jogador de futebol? Aí a pessoa vira e fala Pelé. Aí, canta uma música em português. Vem alguém e fala assim, Seu Jorge. Sabe? Aí, qual é o filme brasileiro que você assistiu? Cidade de Deus. Eu falo, como que você não sabe que tem preto no Brasil? Isso também faz sentido. Nossa, é verdade, gente. Desculpa, faz sentido. Mas pra mim, toda vez que eu entro nessa discussão, eu começo a fazer perguntas. Mas eu acho que depende muito também. Mas as pessoas não ligam uma coisa a outra. Mas aí é ignorância. E não é, nossa culpa só, sabe? Não, eu conheci muitos africanos que eles tinham muito acesso às novelas brasileiras. Então, a imagem dele, da mulher do homem brasileiro, era o homem claro. Porque as novelas brasileiras simplesmente não tinham. Mas o americano não tem essa cultura de assistir novela brasileira. Mas ele tem a cultura de assistir Cidade de Deus. Mas quando eu falo do americano, eu tô falando do americano que vem de toda quanto é parte do mundo. Sei lá, americano pra mim é tão grande. Não, eu tô falando do norte-americano mesmo, o branco, na maioria das vezes, concepções. Mas assim, quando você pergunta essas coisas, a primeira coisa que eu pergunto, qual é o jogador de futebol que você conhece? Ele fala Pelé, ele ou ela. Fala, eu acho Pelé, logo de cara. Faz sentido um pouco dessa contradição. Acho que eles nunca nos viram em pessoa, sabe? Pode ser. Porque você realmente, né, pontuou uma coisa que é um fato. A maioria que tem acesso a visto é branco. Exatamente. Então, quando você conhece alguém que é brasileiro aqui, provavelmente vai ser uma pessoa que se passa como branca. Sim. Então, é uma coisa assim, nossa, não sabia que dava pra eu acho que ter você aqui também, sabe? Contraponto. É um pouco de ignorância, isso é verdade. Porque para qualquer vou falar qualquer generalizando, né? Eu não gosto de generalizar, mas para a maioria dos brancos americanos que eu tive contato, e pretos também americanos que eu tive contato nesses 6 anos, quase 7 que eu tô aqui, eu pergunto um filme brasileiro... É Cidade de Deus. Cidade de Deus. E aí você vem me falar que não tem preto no Brasil? Isso é uma boa pergunta. Eu vou começar a fazer isso. É verdade. Valeu, jornalista. Não, é verdade. Bom questionamento. É um questionamento. Gente, a gente nem falou de outros prós, né? A gente citou um prós. Mas a tecnologia é dá pra ir cortando alguns prós, cortando, mas a tecnologia é um prós. O acesso. Os juros baixos. E quando eu falo de acesso a outra cultura, eu tô falando também acesso a viagens, porque isso também é muito mais facilitado aqui dentro. Eu posso estar enganado. Acho. Mas eu acho que passagem... saída daqui. E passagem, às vezes, daqui... Tô falando, passagem aqui é mais barato. É mais barato do que do Brasil. No Brasil, você tem que trabalhar um ano inteiro. Pra isso eu tô falando de quem trabalha...
Pra ir no México, por exemplo. Pra ir pro México. Pensa numa viagem pra Então, Cancún. Quanto tempo você planeja no É Brasil um pra ir ano pra Cancún? pra ir pra Cancún. E você tá aqui, quanto Já tempo que você em uma planeja? semana, normalmente, você consegue pagar uma viagem pra ir pro Pra ir Brasil. pra Que é Cancún. provavelmente baseado no dólar, né? É. Agora você tá ganhando dólar. Você tá ganhando em dólar. É, e agora a gente Eu sei tá que aqui em também tem pra muitos quase problemas 6. sociais. Mas... Eu não vou retirar isso. Exatamente. Mas essa facilidade, eu acho que as coisas ficam um pouco mais acessíveis. Sim. É, As coisas ficam. As coisas ficam mais acessíveis. O acesso à viagem, coisas que até então eram elitizadas. Aqui a gente não vê tão elitizado. Tipo, eu não tenho uma condição, tô longe de ser elite, mas consigo ir pro México. No Brasil, você tem que ocupar certos espaços para fazer certas viagens. Você Sim. consegue, mas né, carnezão lá. eu acho que esse é um grande pró, assim, até É pra um gente... puta pró. Que a gente consiga fechar, né, esse prós e contras, as nossas experiências por aqui, passar um pouco das nossas experiências por aqui. Mas, assim, um super pró é que eu acredito, pelo menos é como eu me sinto, né? Vim pra cá me fez fazer com que as coisas ficassem mais possíveis. Eu acredito que tudo tá mais próximo, mais possível. Eu Sim. conseguirei conquistar, fazer, alcançar. E não é tão difícil. isso é uma visão que para mim ficava distante enquanto eu estava no Brasil. Mas depois que eu vim para cá, eu tenho isso mais próximo de mim. Isso é verdade. Mexe com a confiança mesmo. Eles têm muito disso, né? You can do anything. You can do Você pode fazer anything. o que você... Capitalista, né, Pode ser gente? mentira, o mas dinheiro, tudo minha bem. filha, no bolso. O dinheiro no bolso, minha filha. Você faz o que você quiser. Exatamente. Não vamos esquecer disso. Só que no Brasil, o problema ainda é o dinheiro no bolso. Como que a gente consegue Como o que a gente dinheiro? consegue Colocar o dinheiro no bolso, exatamente. É isso. Mas Vários é isso. obstáculos. E que continuemos. Continuemos. Eu já falei tanta coisa hoje que eu não vou corrigir ninguém. Continuemos. É isso, meninas. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. A gente que agradece. Muitíssimo obrigada. E a gente Muito tá de obrigada, volta na Eli. próxima semana. Mesmo. Obrigada. Bem.